Esses dois filmes, eles são muito bons porque eles contam a história do movimento software livre, o open source, falam também sobre o GNU e o Linux, tá? Então, eu juntei tudo aqui, tudo que eu vi nesses dois filmes, e eu vou falar pra vocês meio que um resumo. Porque esses dois filmes, eles se complementam muito bem. Tem coisa que nesse filme fala, que nesse filme não fala, tem coisa que nesse filme fala. Então, eles são muito bons complementos. E tudo começou porque naquela época, se você quisesse usar um computador, a única forma de fazer isso era com software proprietário. Windows, Unix, Mac, né, que é o macOS. E algumas pessoas, incluindo Richard Stallman, se incomodavam, porque não tinham alternativas. Então o Richard Stallman, ele, ele que foi o fundador, né, do movimento software livre, e ele criou uma alternativa. Um software livre. Não no sentido de preço, tá? Aqui a gente não está falando no sentido de que é um software gratuito. É no sentido de liberdade. Liberdade de realizar mudanças no software se você quiser, tá? E aí ele acabou criando o GNU, que é um sistema operacional com código aberto, onde qualquer um poderia modificar o código do GNU como quisesse, melhorar, corrigir, mudar. E aí você, né, como ele é um sistema operacional, você utilizaria o GNU em vez do Windows no seu computador, tá? E tem até um exemplo que eles usam no filme que é muito bom, que é como se o software livre é como se fosse o mesmo paralelo de uma receita de um ingrediente, né? Imagina que você vai em um restaurante, aí você pede lá um pedaço de bolo. Além do bolo, vai chegar para você uma cópia da receita, para você poder fazer em casa, mudar, alterar, melhorar, compartilhar, etc. A receita é sua. Você comprou o bolo, vem a receita para você. Isso é o que propõe o software livre. E a Microsoft, ela seria o restaurante que não te dá a receita quando você compra o produto. Tá? Por quê? Porque o Microsoft trabalha apenas com software proprietário. É isso. Tá? É por esse lado que vão as coisas. E aí, né, o Richard Stallman e o pessoal ali que estava trabalhando no GNU, eles estavam terminando o kernel deles. O que é o kernel? Kernel é o núcleo do sistema operacional, né? É o que torna possível o sistema operacional controlar os softwares que rodam. Porque como que é a arquitetura do computador, né? Você tem o hardware, que é a placa-mãe, memória RAM, o disco rígido, você tem as peças, né? Você tem a CPU, você tem a BIOS e você tem o sistema operacional e ele vai ter o kernel. E o sistema operacional e o kernel vão controlar ali, né, os softwares. Então, basicamente isso. A BIOS, ela fica entre as peças, ela faz a comunicação entre as peças, o hardware e o sistema operacional, o Windows, o Linux, o GNU. O sistema operacional, todos os programas que você tem aí instalado, né, no seu computador, o Teams, o Zoom, o WhatsApp, todos esses softwares que você tem instalados no seu computador, eles são controlados, eles são utilizados pelo software. Você interage com eles através do software, né? Então, o kernel, ele é o núcleo, ele é a parte principal do sistema operacional ali, porque é ele que vai fazer se tornar possível que o sistema operacional controle os softwares que rodam lá, tá? E aí o pessoal do GNU estava terminando o kernel deles. Mas teve um cara chamado Linus Torvalds, né? Que ele desenvolveu um kernel melhor primeiro e ele deu o nome de Linux.
Ele disponibilizou o código do kernel dele, e aqui é interessante porque ele criou o Linux por hobby, tá? Não era por nenhuma ideologia como GNU, software livre e tal. O objetivo dele era disponibilizar o Linux para as pessoas enviarem sugestões, para ele poder coletar feedback, melhorar o Linux e vender. O objetivo dele era vender, tá? Mas aí o Richard Stallman, fundador do software livre, convenceu ele de não vender, de entrar pro movimento e tal, né? E aí, então, o Richard Stallman ele estava terminando o kernel dele, o Linus fez um kernel melhor, disponibilizou para coletar feedback, e aí o Richard Stallman pegou e falou, caraca, esse kernel aí, né, disponibilizado aqui gratuitamente, pô, maneiro, é melhor do que o que eu tinha feito, vou pegar ele. Pum. E aí ele pegou o kernel do Linux e colocou no GNU. E aí depois ele foi falar pro Linus, falou, pô, cara, não vende não, entra pro movimento aí e tal. A ideia é essa e essa, né? Então o GNU, ele foi o primeiro sistema operacional Linux, né? E é isso que todos os sistemas operacionais baseados em Linux fazem. Qualquer um pode pegar o kernel do Linux e criar o seu próprio sistema operacional em volta dele. Essa é a ideia. Então você tem Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Android também. O Android é o kernel do Linux, tá? E vários outros, né? Eu lembro que nas maratonas de programação que eu participei, e eu tenho vídeo aqui no canal contando a minha experiência, vai lá ver, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês irem lá ver depois que terminar isso. Nas maratonas de programação que eu participei, eles utilizavam Linux ali, porque o Linux, né, você consegue criar um sistema operacional como você quiser. Então você tira a possibilidade de navegar na internet, você tira o navegador para impossibilitar os competidores de pesquisar na internet durante uma prova, durante a maratona de programação, né? Então, o Linux que rodava nas maratonas de programação era um Linux modificado a gosto da instituição para você não navegar na internet e só tinha os softwares disponíveis ali, os que eles queriam. Tinha ali o editor de texto para você programar e é isso. E mais algumas, uma calculadora, impossibilitado de navegar na internet, tá? E eu lembro que o primeiro sistema operacional que eu utilizei, ele era Linux também, né? Que foi no CEL, na escola pública que eu estudei. Lá tinha um telecentro. E todos os computadores tinham o nome do sistema operacional era Linux Educacional. Linux Educacional. Todos os computadores tinham esse Linux instalado. E era muito legal, porque, né, ele tinha vários jogos educativos. Eu nem navegava na internet. Quem precisa de internet? Vários joguinhos ali de educar. Mano, muito legal. É muito legal mesmo esse sistema operacional. E claro, tem muitas vantagens, né? Linux é gratuito, o Windows você paga a licença, Linux você consegue personalizar ele, né? Criar o seu próprio, você vai escrever código para ele, né? Você vai criar seu código para o seu próprio sistema operacional a partir dele. E acontece que o Bill Gates não gostou. Voltando lá atrás na história, o Bill Gates não gostou. No início desse movimento software livre, né, ele chegou a falar que era só um bando de vagabundo. Ele não via potencial, porque segundo ele não faz sentido. Quem iria trabalhar em um software de graça por, assim, sabe, por nada, de graça, só pela diversão, né? Só pelo desafio. Ninguém vai fazer isso. As pessoas não estão dispostas,
né? Segundo ele, as pessoas não estão dispostas a trabalhar em um código gratuitamente, alterar o código dos softwares. E assim, em parte ele tem razão, porque a maior parte das pessoas não faz isso mesmo. A maior parte das pessoas nem sabe programar, né? Mas existem as que sabem. E as que sabem, elas estão dispostas. Né? Então, ele não viu o poder que a comunidade de software tinha. E quem vê a Microsoft hoje aderindo ao open source, a gente vai chegar nesse termo daqui a pouco, né? Ou seja, abrindo o código de alguns produtos, como seus modelos de inteligência artificial, nem faz ideia do que aconteceu no passado. A Microsoft ela tentou acabar com esse movimento do software livre. Ela ficou conhecida como inimiga da liberdade. Xingava os caras de piratas, acusava de pirataria. Recentemente até veio a público admitir que estava errada sobre o open source lá atrás, etc. Né? E o que é o termo open source que eu citei aqui? Vamos lá. Foi necessário, depois foi necessário a criação de um novo termo chamado open source. Porque no início, tudo era uma coisa só, era uma ideologia. Era uma ideologia libertária. Né? E a empresa Netscape, ela foi a primeira empresa que decidiu lançar um produto open source. Ou seja, ela lançou um produto com o código aberto, para os programadores poderem contribuir, mudar, melhorar e etc. Mas o Richard Stallman e o movimento software livre acredita que o software ele não deve ter proprietário. E aí surgiu a treta. Porque uma empresa proprietária de um produto abriu seu código para quem quisesse contribuir. Isso causou uma confusão no movimento. Né? E o Linus, ele discordou do Richard Stallman. Teve esse conflito. E aí o Linus ele acabou se desassociando do software livre. Ele já tinha pensado mesmo que esse negócio de software livre não tinha funcionado, que esse movimento deixou eles piores do que quando eles começaram, né? Porque tem ideais libertários, ele exprime características políticas, né? Então, porque o software livre, né? Ele é a ideia de que todo software deve ser livre. Qualquer produto que você compre, que tenha um software rodando, você deve ser capaz de alterar o software como você quiser. Afinal de contas, o produto é seu. Então, pô, comprei um micro-ondas, tem que vir o código do micro-ondas. Se eu quiser alterar se eu quiser adicionar ou mudar o comportamento ou tirar uma funcionalidade do meu micro-ondas. Comprei um ventilador, tem que vir o código do ventilador. Tá? Qualquer software que você utilize, o software livre diz que tem que vir o software junto para você fazer a alteração, caso você queira. E eu, pessoalmente, eu não sinto a necessidade de alterar o código dos produtos que eu compro. Geralmente, se eu comprei um produto é porque ele tem as funcionalidades que eu preciso. Menos a Alexa, tá? Eu vou admitir aqui que eu gostaria muito de abrir o código da minha Alexa e adicionar algumas coisas, né? Porque nem tudo dá para resolver com as rotinas dela que você programa pelo aplicativo. Então, isso é o software livre. O que é o open source? O open source reconhece que você só disponibiliza seu código se você quiser. Então, imagina que eu programo um aplicativo de chamada de vídeo. De repente, para concorrer com o Zoom, para concorrer com o Teams. Eu disponibilizo o código do meu aplicativo para os programadores poderem adicionar funcionalidade, corrigir bugs. Mas assim, não é qualquer mudança que vai ser aceita. Eles vão abrir solicitação dizendo, olha, e se a gente adicionar essa funcionalidade? Olha, corrigir esse bug. Né? Olha, aqui na linha 400 pode ter o código tal. Eu, como proprietário do código, como proprietário do aplicativo, vou decidir qual solicitação é aprovada ou não.
Isso é o open source. Tá? Lembrando que open source não é só sobre contribuir com códigos abertos. A cultura open source ela é mais abrangente, ela foi ganhando ali mais abrangência ao decorrer do tempo. E open source ele é também sobre contribuir com códigos abertos, esse é o principal, mas ele também é sobre contribuir com a comunidade de forma geral, com a comunidade de software. Então, quando você dá uma palestra em um evento, você está dando uma contribuição para a comunidade. Você está espalhando conhecimento. Né? Quando você vai nos fóruns de programação, de tecnologia, e tem uma dúvida lá, tem uma questão, pessoal, estou passando por. Você ajuda, você responde, você está fazendo open source. Quando você ajuda uma pessoa a resolver um problema, você está fazendo open source. Né? Então, open source eu gosto muito dessa comunidade, eu faço parte e eu contribuo sempre que possível. E aí, voltando, essa dissociação do software livre com o Linux foi bom para a Linux Foundation. O open source, vamos combinar, que ele é menos radical, né? E ele não tem ideais libertários, ele não exprime características políticas. O próprio Linus diz isso. Depois dessa separação, a Linux Foundation começou a atrair patrocinadores como Google, IBM, Red Hat. O Linux começou a ganhar uma grana palestrando em eventos, fazendo consultoria em empresas. O open source ele é um termo que pode facilmente ser adotado pelas empresas. Toda empresa de tecnologia tem ferramentas open source hoje em dia. Mas não se fala em software livre nas empresas. Essa radicalização de que todo software tem que ter o código aberto. Nem toda empresa quer isso, cara. Nem toda empresa quer isso. Você não pode. É uma ideia que ela é mais autoritária. Ela é mais radical. É uma imposição, né? E por isso que depois que o Linux se dissociou, a Linux Foundation decolou, né? O Linux continua gratuito até hoje, tá? E ele vai continuar. Ele é open source. O Linux é open source. Você pode ir lá no código do Linux. Você pode tanto criar um sistema operacional seu, como melhorar o kernel do Linux ali. O Linus Torvalds e a Linux Foundation, eles vão aprovar a sua solicitação ou não, né? E a Linux, ela gerou empregos. Ah, mas é gratuito, como que ganha dinheiro? A Linux, ela gerou empregos. Porque pessoas começaram a ganhar dinheiro através dele, né? Começaram a surgir empresas que dão suporte ao Linux. Ah, o seu Linux está com defeito? Vem aqui, eu conserto. Você cobra pela manutenção. Teve empresas que surgiram que vendem hardware e cobram pela instalação do Linux. Tem empresas que alteram o Linux como o cliente desejar. Linux gerou empregos, por mais que ele seja gratuito. Tá? Uma coisa ruim sobre open source, infelizmente, é uma realidade. E isso já é assim uma coisa antiga, um debate, uma discussão antiga no open source, né? De que muitas empresas se aproveitam da mão de obra gratuita da comunidade, né? Crescem às custas da comunidade. E quando o serviço ele pega uma maturidade legal no mercado, eles fecham o código e começam a cobrar licença pelo serviço. E assim, isso é uma sacanagem sem tamanho, né? Isso aconteceu com o Redis recentemente, que é um software de cache. Ele era open source, a empresa simplesmente fechou e começou a cobrar licença para você utilizar. Né? Isso aconteceu também. A HashiCorp também fez isso. A HashiCorp é uma empresa de software e ela tinha o Terraform, que era open source, né? E do dia para a noite decidiu fechar o repositório e cobrar a licença pelo serviço. Sorte que a comunidade conseguiu copiar o código do Terraform, mudou o nome e disponibilizou para a galera de novo. E aí nasceu o OpenTofu.
que ele tem cara de Terraform, ele tem cheiro de Terraform, ele tem gosto de Terraform, mas é OpenTofu, né? É a solução do Terraform, mas com o nome alterado, né? Porque ele era open source antes, o pessoal tinha o código dele e alterou o nome e lançou.